que suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus
Senhor me mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Seja Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, e o versículo 24 até o 28. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse o rei da Síria: as gentes que transportaste e fizestes habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel. E lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui diante da tua palavra poderosa, verdadeira, a qual, Senhor meu Deus, é verdadeiramente alimento para a nossa alma, alimento, Senhor, que nos fortalece para enfrentar os dias difíceis, para enfrentar, meu Deus, os problemas da nossa vida, para enfrentar, meu Deus, as dificuldades, meu Deus amado, que fazem parte do nosso cotidiano. Meu Deus, eu sei, Pai, que a tua palavra, meu Deus, tem poder e nos faz, meu Pai, mais que vencedores quando a colocamos em prática, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nossa vida, no nosso coração, poderosamente, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem tomar um assento. Aleluia, louvado seja Deus. Essa passagem, irmãos, ela é uma passagem interessante, a qual eu vinha meditando durante essa semana, e algo que o Senhor nos tocou no coração a compartilhar com a igreja, acerca de que havia e houve um período ao qual, esse período dos reis de Israel, a qual o povo fez muito o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o povo de Israel, certa ocasião, que é esta que a gente lê, foi levado então para a Assíria, como então escravos. E a palavra de Deus diz aí, aonde a gente seguiu a leitura, que o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia,
de Cuta, de Ava, de diversos países, de diversas regiões, de diversas cidades as quais ele já tinha dominado, a fim de que pudesse então habitar na terra de Israel, que era uma terra abençoada, que era uma terra que dava leite e mel, que era uma terra que produzia abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Terra essa que o Senhor havia dado aos filhos de Israel, não é verdade? Porém, por conta de se fazer tanto o que era mal aos olhos do Senhor, eles foram retirados de lá. E a palavra de Deus fala que esse povo, essas gentes que o rei da Assíria trouxe de diversas regiões, de diversos lugares para habitar a terra e colher do fruto da terra e colher de tudo que a terra tinha de bom, a princípio, quando chegaram a habitar a terra, eles não temeram o Senhor, porque você sabe que o Senhor da terra, quem é o Senhor de toda a terra? É o Senhor que a criou, o Deus que nós servimos, porque diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, não é verdade? No capítulo 1, no versículo também de 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, amém? Então, a terra, ela não foi criada por outro ser, ela não foi o homem que foi então criando a terra conforme bem lhe aprouve ou como bem lhe servia ao coração, mas o céu e também a terra foi criada por Deus, amém? Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus fala que esse Deus que criou a terra, esse Deus que criou o céu, esse Deus o qual nós adoramos e buscamos a face, ele merece ser adorado, ele merece ser servido e principalmente temido pelo seu poder, não é mesmo? E também pela sua justiça e pelo seu juízo. E a palavra diz que quando esse povo passou a habitar a terra, eles não temeram ao Senhor. E pelo fato deles não temerem ao Senhor e não buscarem a Deus e não servirem ao Senhor, a Bíblia fala que apareceram-se leões no meio da terra e que também os quais começaram a matar alguns do povo. Começou a morrer gente porque parou-se de servir a Deus, porque parou-se de buscar ao Senhor. E aí é que está, irmãos, o que eu aprendi com isso nessa leitura dessa passagem? Que a falta de temor, a falta de reverência para com Deus faz com que o mundo viva o que está vivendo. Tamanha violência, tamanha atrocidades, tamanhas coisas, irmãos, que são das mais abomináveis possível que a gente vê acontecendo, não é verdade? Às vezes agora não é nem necessário você ligar a sua TV no noticiário, mas você já recebe, não é verdade, no seu smartphone, você já recebe nas suas redes sociais as coisas tão difíceis e que acontecem por esse mundo afora. E a gente quando lê, a gente quando vê, e a gente quando fica olhando para essas coisas, nós falando, misericórdia, Senhor, o que está acontecendo isso? Por que tanta maldade no coração do homem? Por que tudo isso tem acontecido? Por quê, irmãos? Porque por causa da falta de temor do Senhor na vida das pessoas. Por causa da falta de reverência do Senhor na vida das pessoas. Como é que pode, irmãos, uma pessoa viver e levar a sua vida inteira sem reconhecer a soberania de Deus, sem reconhecer a majestade de Deus? Eu e você não conseguimos, não é verdade, viver sem reconhecer isso, mas tem gente que ainda não conhece ou que não reconhece a soberania de Deus na sua vida. Porém, irmãos, a falta de temor e de reverência dos homens para com o poder de Deus e a majestade do Senhor tem levado a gente a viver essas atrocidades. Porque existe o que, irmãos?
como que leões no meio do povo. E a palavra de Deus fala que o diabo ele é assim. Ele anda ao nosso derredor, não é verdade? Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando então eu vivo a vida distante do Senhor, longe do temor e da reverência de Deus, esse demônio, esses diabos que vive rugindo como leão, vem então a tragar a nossa vida, não é verdade? A Bíblia fala que se não fosse o Senhor do nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivos. Tamanha a ferocidade do inimigo, tamanha a ferocidade que é nesse mundo afora. É ou não é verdade? Às vezes a gente fala, quando estamos ensinando os nossos filhos, quando estamos falando acerca dos ensinamentos para as coisas futuras, a gente fala, olha, se você não aprender agora, se você não aprender o amor de Deus, o mundo vai ensinar, e o mundo é cruel, e o mundo não perdoa, e o mundo é mau, e o mundo é avassalador. E é assim que a gente vê, e é assim que a gente vê acontecendo nesse mundo afora. Porque se eu não ensinar e não aprender o temor do Senhor e não praticar isso na minha vida, eu vou estar largado nesse mundo. E nesse mundo, como é que eu vou fazer para viver? Como é que eu vou fazer para vencer? Como é que eu vou fazer para desempenhar o meu papel, a minha função? Porque segundo o mundo, teria que se então seguir os rudimentos do mundo. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que se nós seguirmos a Deus e buscarmos a sua direção todos os dias, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Veja você que levantou-se então e foi levado para a terra de Israel, um povo que não conhecia o Senhor, que não sabia que Deus era o Senhor de toda a terra. E por negligenciar isso, a humanidade sofreu. O povo naquela época sofreu. E a humanidade hoje também sofre por conta disso. Então o que eu preciso fazer para que minha vida seja abençoada? Para que a minha família seja abençoada? Eu preciso ensinar os meus filhos no temor do Senhor. O temor do Senhor. Porque você já pensou, eu cresço, eu sirvo a Deus, e de repente a minha parte se cumpre aqui na terra, eu vou para a eternidade, e eu não ensinei o meu filho, eu não ensinei a minha família o devido temor do Senhor. O que vai acontecer com essa casa? Ela vai à ruína, não é verdade? Quantas pessoas, não é verdade, que já hoje em dia, né, que você já ouviu história, que, poxa, a pessoa servia a Deus, e o Senhor levou para a eternidade, e a família toda vieram a se afastar dos caminhos do Senhor. Vieram a quê? A desprezar, irmãos, é uma palavra dura, mas é necessária que seja dita, a desprezar a soberania e o amor de Deus nas suas vidas. E o mundo inteiro, irmãos, está recheado de gente assim, que despreza o auxílio do Senhor, o amor de Deus, o socorro do Senhor para as suas vidas, e vai buscar o socorro aonde? Nos homens, nos reis, nos príncipes, nos famosos, nos formadores de opinião, nos ricos, nos poderosos dessa terra. Quantas pessoas que desprezam o auxílio de Deus, que desprezam o socorro do Senhor, e vão atrás dessas coisas.
Famílias que têm vendo as suas casas perdidas, os seus filhos se perdendo na prostituição, nas drogas, nos caminhos tortuosos, e rejeita o auxílio de Deus, a direção do Senhor, e vai buscar em outros meios, e vai buscar em outras coisas. Ele precisa fazer alguma atividade, ele precisa ocupar a cabeça dele com outras coisas, ele precisa disso, ela precisa daquilo. Não, precisa aprender o quê? O temor do Senhor, irmãos. Precisa aprender a servir a Deus. Veja que interessante que é isso, irmãos. Quando a pessoa ela chega num novo ambiente de trabalho, o que acontece? A pessoa chega num novo ambiente de trabalho, ela precisa aprender o quê? As normas e o regimento interno da empresa. Não é verdade? Olha, isso pode fazer, olha, isso não pode, olha, os horários aqui é assim, 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 assim. Não é verdade? E a pessoa que aprende isso o mais rápido, melhor é para ela. Não é verdade? Melhora, mais fácil dela se desenvolver, não é verdade? De se adaptar à empresa. Não é verdade? Mas, irmãos, quando a gente fala da obra de Deus e das coisas de Deus, as pessoas acham que é o contrário, que ela, por ser limitada, Deus é que tem que se adaptar à maneira da pessoa. Deus é que tem que se adaptar às coisas que acontecem com ela, se adaptar à rotina da pessoa. Não é verdade? Deus é soberano, irmãos. Nós é que temos que colocar e que Deus faça parte da nossa rotina, que Deus faça parte do nosso dia a dia. Não é verdade? Às vezes a gente, na hora de buscar Deus, poxa, o dia foi corrido, não tive tempo de ter um momento de meditação da palavra, de ter um momento de busca e oração a Deus. A gente fala, poxa vida, mas o Senhor entende. Não é verdade? O Senhor vai entender, porque o meu dia foi corrido. Aí o dia seguinte foi corrido também, o outro dia também, aí no outro não deu para ir no culto, porque foi corrido, e a gente vai indo assim. Olha, o Senhor vai entender, o Senhor vai entender. E nessa de o Senhor vai entender, irmãos, a gente vai se afastando, a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo o temor do Senhor, a gente vai perdendo a nossa comunhão para com Deus. Quantas pessoas que a gente vê hoje, que a gente conversa, e que elas dizem isso, que serviam, que iam para a igreja, mas quando as coisas foram acontecendo, e quando ela percebeu, ela já estava longe, já tinha perdido o temor do Senhor, já tinha perdido a comunhão com o Senhor. Olha que coisa triste. E veja que o rei, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, leva lá um sacerdote que era de lá, e que possa ensinar a eles a servir o Deus de lá. Por quê, irmãos? Porque a pessoa que é do mundo, ele acha que cada lugar, cada coisa não acontece por causa de um motivo específico, né? Olha, aqui é por causa disso, ali é por causa daquilo, ali é por causa daquilo outro. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que o pecado é a grande causa dos males que acontecem. A palavra de Deus fala, do que mais se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, das consequências dos seus próprios pecados. Então, irmãos, se o pecado é a causa das minhas queixas, eu preciso buscar a Deus, porque Jesus foi o único enviado por Deus para esta terra, para resolver a questão do pecado, que nos impedia, que nos afastava, que bloqueava o acesso nosso para com Deus. E louvado seja Deus,
que Jesus Cristo veio e resolveu este problema, a fim de que nós pudéssemos então, através do seu sangue derramado naquela cruz, obter o perdão dos nossos pecados, crer na sua obra redentora e também tomar posse da vida eterna. Então nós temos essa direção de Deus e aprender, não é verdade, a como servir a Deus, a como tomar posse dessa vida eterna. Eu não posso chegar na igreja de Deus e achar que a igreja de Deus precisa se adaptar à minha maneira. A igreja de Deus está ultrapassada, ela precisa se adaptar à nova maneira da sociedade. A sociedade mudou, então a palavra de Deus precisa mudar. Claro que não, irmãos, a palavra de Deus, ela é eterna, amém? A Bíblia fala que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, amém? Louvado seja Deus. Não é por causa que as nossas necessidades mudam, não é por causa que a nossa sociedade muda, que Deus, Ele vai mudar de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa sociedade pecadora e idólatra. Não podemos. Nós temos que aprender a respeitar, a servir ao Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa alma, amém? Louvado seja Deus. E veja que os sacerdotes foram para lá, habitaram em Betel e estava ensinando aquele povo que acabou de chegar na terra o quê? A servir ao Senhor. Quando a gente chega na igreja, não é assim? Precisa alguém que ensine a gente a o quê? A servir ao Senhor. Mas aquela igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, aquela igreja é muito rígida, aquela igreja é muito aquilo. Não, irmão, aquela igreja tem temor do Senhor, é isso, tem temor do Senhor. Sabe que quando chega nesse lugar, veio para adorar o Deus que é santo, que é poderoso, para libertar, para salvar, para restaurar as nossas vidas, e um Deus que é digno de temor e de reverência. Eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus fala que eu tenho que vir como eu estou. Claro. Mas você não vai permanecer dessa maneira, você vai aprender a servir a Deus. Porque a palavra de Deus fala, nós que uma vez fomos libertos do pecado, não podemos continuar pecando. Mas temos que viver da melhor maneira, a fim de agradar e exaltar ao nosso Senhor com a nossa vida, com tudo o que o Senhor tem feito em nós. A mudança, a restauração, a cura, a libertação e principalmente salvação, que é o que a gente recebe quando abre o coração para que o Senhor Jesus possa fazer morada, amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia fala então que a cada nação que foi para lá, então o sacerdote começou a ensinar. Poxa vida, então vai dar certo agora as coisas. Poxa, então as coisas vão começar a acontecer. Poxa, então agora as coisas vão dar certo. Porém, versículo 29, cada nação, além de servir ao Senhor, de aprender a servir ao Senhor, Deus não foi suficiente para eles. Eles começaram a fazer os seus próprios deuses. Olha aí o versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que eles habitavam, e os puseram nos santuários e nos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvaitas queimavam os seus próprios filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses
de Sefarvaim. Olha que coisa. Olha que coisa, irmãos. São pessoas, irmãos, que ter um Deus só não é suficiente, irmão. Mas a pessoa tem que criar. Por que, irmãos, não é suficiente? Porque a pessoa não quer servir a Deus do jeito de Deus. Ela consegue conceber que ela tem que trabalhar e seguir as normas da empresa. Mas ela não percebe que ela tem que servir a Deus e adorar a Deus, mas conforme agrada a Deus. Não. Teve que fazer ainda os seus deuses conforme agradava a eles próprios, irmãos. Aí é que está. O que eu estou fazendo na igreja? Eu venho para ser agradado? Eu venho para adorar a Deus, para agradar a Deus. Existe um versículo na palavra do Senhor que diz: agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Olha que palavra maravilhosa. Que quando eu agrado o Senhor, irmãos, Deus faz as suas obras na minha vida. E você bem sabe que o desejo de Deus é que a gente tenha uma vida abundante, irmãos. Que a gente tenha paz, felicidade, alegria. Que a gente goste de tudo de bom que o Senhor tem para nós. Não é? Mas a pessoa, ela quer ser notável, ela quer ser adorada, ela quer ser reconhecida pelas outras, como alguém que fez algo. Não é assim? Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que para a gente ter êxito na nossa vida, nós precisamos adorar e servir somente a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Veja que na vontade, naquele desejo de conseguir as coisas o mais rápido possível, de chegar no topo da maneira mais rápida possível, alguns irmãos eram tão extremos que queimavam seus próprios filhos aos deuses, para ver se o fruto dele era melhor, para ver se ele conseguisse uma renda melhor, para ver se ele abrisse uma porta melhor de emprego, para ver se ele subisse de cargo na empresa. E quanta gente não faz coisas terríveis, irmãos, para ter isso, para ser grande no mundo, para crescer e ter tudo, quando o Senhor nos ensina que só a Ele deve ser adorado, só Ele é digno de honra, só Ele é Deus, é vivo, é santo, é poderoso e ouve a sua oração. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha que coisa interessante, versículo 32. Eles faziam seus próprios deuses, né? A palavra está dizendo. Fizeram cada um os seus. Uma turma aí para ir mais além do que a outra. Se ele fez o Deus tal, eu vou fazer um Deus que vai ser mais forte do que o dele. Dá a entender, irmãos, que eles brincavam de fazer deuses. Olha que coisa. Eles falaram: olha só, os da Babilônia fizeram um Deus para ele lá, você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Poxa vida, as coisas estão acontecendo lá para eles lá, hein? Vamos fazer um Deus para nós também? Mas vamos fazer um Deus para nós maior do que o deles. E fizeram os de Cute. Aí os de Cute souberam, os de Amate souberam, falou: poxa vida, você viu que os da Babilônia, os de Cute fizeram deuses para ele? Vamos fazer um para nós também, mais forte que o deles. E fizeram acima. E aí os aveus, para não ficar para trás, fizeram dois: Anibás e Atartar. Olha só.
E aí os sefarvaitas fizeram outro. Não, vamos mais além. Se eles fizeram isso, os seus deuses, e outros fez 2, vamos queimar os nossos filhos para os nossos deuses. Vai ver se nós não vamos ser mais intensos do que eles. E assim se fazia, irmãos. E assim a humanidade ia cometendo a atrocidade. E assim, irmãos, o mundo vai indo conforme a gente vê, de mal a pior. Não é verdade? De mal a pior. Olha que coisa interessante. Versículo 32. Mas também temiam ao Senhor, porque o povo foi ensinado, né? Levaram um sacerdote para eles lá, para ensinar eles a servir a Deus. Aí ele fala, mas o povo também temia ao Senhor. Por que o povo também temia ao Senhor? Por causa dos leões, irmão, né? Olha que coisa. Olha, vamos, esse Deus aqui nós temos que temer por causa dos leões, senão os leões voltam. Não é verdade? E o povo temia ao Senhor e também fez os seus próprios deuses. Dentro do povo constituía os sacerdotes dos altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações às quais tinham sido transportados. Olha que coisa. O que eu aprendo aqui, irmãos, nessa passagem? Que quando eu quero o agir de Deus na minha vida, que Deus faça algo por mim. Por que a gente tem visto hoje, irmãos, tanta gente que não ouve mais Deus falar, que não sabe mais quando uma coisa é direção de Deus e quando essa coisa não é de Deus? Mas a pessoa fica naquela, poxa, achei que era de Deus, ou poxa, achei que ia dar certo, ou poxa, achei que era isso, ou poxa, achei que era aquilo. Porque o povo quer servir ao Senhor e não quer abandonar o costume que fazia antigamente, que era servir aos deuses antepassados. Irmãos, aqui os deuses têm nome, mas às vezes, qual é o Deus que a gente que tem se levantado na nossa própria casa? Não é verdade? Poxa vida, às vezes, aí você vê, seu filho acredita mais em super-herói do que no poder de Deus. Aí, está levantado, os deuses. Eles têm superpoderes. Qual que é o poder que Deus tem? Pessoa acredita mais em fábulas do que na palavra de Deus. Mas vem para a igreja, mais ora, mais canta. Olha que coisa interessante, irmão. Para mim viver intensamente a obra de Deus na minha vida, eu não posso trazer, quando eu sirvo ao Senhor, os costumes de onde eu fui transportado. Eu estava no mundo, irmão, perdido, eu fazia cada coisa que só desagradava a Deus. Como então eu quero chegar na igreja e trazer tudo aquilo comigo? Não dá certo, não dá bom. Eu preciso aprender a servir ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. Da mesma maneira que é difícil um pouco, quando a gente tem que aprender uns rudimentos, o regimento interno de uma empresa, irmãos, a gente precisa aprender a servir a Deus. E nós estamos aqui para quê? Para servir, para adorá-lo, para buscar o quê? As bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. O povo abandonou o Senhor, veio a morte, irmãos, e começou a morrer gente lá. Quanta coisa que tem acontecido, irmão, quanta gente não tem morrido nos nossos dias, e qual que é a causa disso? A causa disso é a violência, a causa disso é o desemprego, a causa disso é a miséria, a causa disso, a gente põe tanto nome, não é verdade? Mas a causa disso é o abandono. As pessoas não buscam a Deus,
As pessoas abandonaram o Senhor. Eu preciso voltar a servir a Deus, mas não servir a Deus de qualquer maneira, não servir a Deus segundo um costume, mas adorá-lo conforme se agrada a Deus. Não é verdade? É assim. E a palavra de Deus fala no versículo 35: ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifício, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os seus juízos, a lei e o mandamento que Ele vos prescreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecerei, nem temereis outros deuses. Aí é que está. É a nossa comunhão, a nossa fidelidade para com o Deus que nós servimos, que nós adoramos, não é verdade? Glória a Deus. Eu meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar daquela passagem a qual foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para a Babilônia, e queriam introduzir a eles, na verdade, alimentos consagrados aos deuses babilônios. Esse é o costume da terra. Pois é, irmãos, eles não queriam se misturar com os costumes da terra, se contaminar com as coisas que não vêm de Deus, mas eram consagrados a demônios. Por isso eles se mantiveram firmes, fiéis, e Deus fez o que, irmão? Honrou a eles. Você conhece a passagem? Deus honrou a eles, a fim de que, comparando eles com os outros que estavam lá, que tinham sabedoria, que tinham entendimento, achou-se eles 10 vezes mais notáveis, 10 vezes com mais conhecimento do que os demais. Por quê, irmão? Porque Deus honrou a eles. Da mesma maneira a minha vida, da mesma maneira na minha casa. Se eu não deixar que o mal entre, se eu não deixar que a idolatria entre, se eu observar muito bem para que só o Senhor seja adorado, glorificado, exaltado, não é verdade? Deus vai me honrar. Deus não vai permitir que os pés dos nossos filhos vão para o caminho errado, porque nós vamos estar ensinando eles a temer o Senhor, a andar no caminho do Senhor. Deus vai honrar a gente no trabalho, Deus vai honrar a gente na escola, Deus vai honrar a gente na faculdade, Deus vai honrar a gente aonde nós passarmos, porque não existe outro Deus. O mundo levanta deuses para si, mas só existe um Deus, amém? Que é vivo, que é glorioso, e esse Deus é o que nós servimos, amém? Vamos glorificar e exaltar ao nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda que o mundo não tema ao Senhor, ainda que o mundo não o reconheça, ainda que o mundo não o adore, Ele é único, Ele é Senhor, Ele é vivo, e Ele tem domínio sobre todas as coisas, amém? Louvado seja Deus. E Deus vai honrar você também, Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua fé também,
Porque assim ele diz na palavra, no versículo 39, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Amém? Louvado seja Deus. O povo, irmão, estava no mar, via dificuldade no mar, ele tinha que levantar um Deus no mar, para adorar, para ele se sentir seguro. O povo estava na terra, ele tinha que erguer outro Deus na terra, para adorar, a fim de que ele pudesse se sentir seguro. O povo está no carro, ele precisa levantar um Deus que protege o seu carro, para que ele possa dirigir e estar seguro. Ele está na sua casa, ele precisa levantar um Deus na sua casa, para que ele possa estar seguro, para que ele possa adorar e sentir segurança. Mas nós, irmãos, nós, aonde estivermos, o nosso Deus está conosco. Nós não precisamos levantar Deus no mar, Deus na terra, Deus nos ares, Deus aonde quer que seja, porque aonde nós estamos, o Deus que é vivo e que nós servimos está conosco. Amém? Ele diz: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, mas estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aí que o Senhor, o nosso Deus, é Ele que nos livra das mãos de todos os nossos inimigos. Não importa se o inimigo se levanta quando a gente está no mar, não importa se o inimigo se levanta quando a gente está na terra, quando a gente está no ar, quando a gente está no carro dirigindo, quando a gente está andando a pé, quando a gente está em casa, ou quando a gente está numa viagem, sei lá, onde quer que seja. Mas o Senhor sempre nos guarda, porque o Senhor conhece os que são seus. Amém? Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos neste momento, e com os teus olhos fechados, veja que chegou um povo que não estava respeitando, que não estava tendo a noção do poder grandioso de Deus quando chegaram àquela terra. Será que nós temos essa noção do grande poder do Deus que nós servimos? Ou às vezes a gente é que nem eles, a gente teme o Senhor, mas quando a gente se vê em momentos difíceis, o nosso socorro não tem sido o Senhor. A gente pede o socorro para outra pessoa, a gente pede auxílio em outras coisas. Quando eu me vejo em aperto financeiro, não é Deus que me ajuda. Eu vou no banco e eu faço lá um ajuste, eu peço um empréstimo, eu faço alguma coisa. Quando eu vejo em problema em casa, eu faço um ajuste, eu ponho ordem em casa, eu falo: ou você quer ou você vai embora, ou você faz isso ou você faz aquilo. E eu não peço auxílio de Deus. E aí a minha família fica dividida, e aí a minha vida fica endividada, e aí eu perco a saúde, e aí eu morro. Por quê? Porque levo uma vida distante de Deus. Que nós possamos aprender dia a dia a temer ao Senhor, a carregar. Aliás, nós levamos conosco. Você não precisa de um amuleto onde quer que você vá. A Bíblia fala que Deus está contigo, o próprio Deus, o próprio Senhor. Então eu não tenho para quê? Eu preciso de um amuleto para quê? Para eu olhar e achar que Ele está ali? Porque se Deus prometeu, a Bíblia fala que Ele é fiel. E Ele diz aí, que quando nós servimos a Ele com temor, Ele nos livra das mãos de todos os nossos inimigos. Quais são os inimigos que você tem enfrentado?
O inimigo tem se levantado contra você na sua casa. Talvez tenha usado até teu filho. Teu filho não é teu inimigo, mas o inimigo tem usado teu filho. Tua esposa não é tua inimiga, mas o inimigo tem usado ela. Teu marido não é teu inimigo, mas o inimigo tem usado ele. E até quando você vai permitir isso? Peça ajuda, auxílio para o Senhor. Peça socorro em quem verdadeiramente pode te socorrer. O nome dele é Jesus, o Deus vivo, o Deus santo, o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença nós estamos, diante da Tua palavra, poderosa, gloriosa e eficaz. Meu Deus, nós viemos te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a cada dia mais a te servir. Nós temos a Tua palavra, Senhor, e aqui, meu Deus, mostra, revela o Senhor o seu caráter para nós. Revela, meu Deus amado Senhor, como nós vamos fazer para adorá-lo, para estar na Tua presença. Não permita, meu Deus, que o inimigo tire de nós, meu Deus, a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de conhecê-lo e de desfrutar do Teu poder na nossa vida, Senhor. Mas se o inimigo tem se levantado, meu Deus, nesta casa, se o inimigo tem usado, meu Deus amado, as pessoas que a gente ama, meu Pai, para nos ferir, para nos impedir, meu Deus, de estar aos pés do Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda a obra das trevas cai por terra agora. Venha libertar, meu Deus, este filho, esta mãe, este pai. Venha libertar, Senhor, esse homem, essa mulher, este jovem, meu Deus, que quer ter uma vida nova, que acredita, meu Deus amado, que o Senhor pode fazer e realizar algo grandioso na sua vida. Que caia por terra, Senhor, toda idolatria, Senhor. Que caia por terra, meu Deus amado, tudo que existe nos nossos lares, meu Pai amado, que tem ocupado o lugar do Senhor, da nossa vida, que tem ocupado, meu Deus, o lugar do Senhor, que tem tirado o tempo, Senhor, que nós teríamos para meditar na Tua palavra, para buscar a Tua presença, meu Deus, mas isso tem nos afastado de Ti, Senhor. E aberto a porta, Senhor, para que os leões entrem e devorem a nossa família, e devorem as nossas finanças, e devorem a prosperidade, devorem, meu Deus amado, todos os recursos que a gente tem. Que todo mal seja repreendido, Senhor, e que o Senhor possa nos ensinar a cada dia te servir e cada vez melhor te adorar, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do coração de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja amada do Senhor Jesus. E quem crê diz comigo, amém. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus.